Olá, meu nome é Caroline da Rosa Pavilac e hoje eu quero te convidar a assistir uma palestra que dialoga diretamente com quem estuda, trabalha ou pesquisa saúde pública, epidemiologia e políticas públicas baseadas em evidência. A palestra Inquéritos Populacionais e o Monitoramento das Condições de Saúde foi apresentada durante o 5º Epidemium, Congresso Brasileiro de Estudos Epidemiológicos, que aconteceu de 9 a 12 de março de 2026 e reuniu pesquisadores, trabalhadores e estudantes de diversas áreas, em formato totalmente online. Ao longo da palestra, eu discuto como os inquéritos populacionais ajudam a enxergar a saúde para além do serviço, mostrando realidades que muitas vezes não aparecem nos registros de serviços de saúde. A apresentação passa por alguns inquéritos fundamentais do Brasil, como o Vigitel, que acompanha as tendências ao longo do tempo, a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, que aprofunda um olhar sobre doenças crônicas, saúde mental e violências. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que conecta trabalho, renda e desigualdade às condições de saúde. E a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que revela padrões de consumos alimentares e gastos com medicamento das famílias brasileiras. Mais do que discutir metodologias, essa palestra é um convite a refletir de como os dados populacionais transformam em decisões, orientam políticas públicas e impactam a vida das pessoas nos territórios. Durante o congresso, o retorno dos congressistas foi muito positivo. Inclusive, recebi mensagens e comentários que reforçam a relevância da abordagem e a clareza da exposição. Então, vamos assistir? Olá, bom dia. Meu nome é Caroline da Rosa Pavilac. Eu gostaria de começar desejando a vocês um excelente congresso e que ele seja um momento importante de conhecimento e de trocas. Eu vou fazer minha breve audiodescrição para que as pessoas que não possam me ver possam entender o meu contexto. Eu sou uma mulher cisgênero, de cor de pele parda, estou usando óculos, estou usando um brinco prateado, estou com o cabelo preso e estou usando uma blusa de cor bege. Vou fazer minha apresentação. Eu sou farmacêutica, sou mestre em saúde coletiva, sou doutora em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu sou servidora pública. Atuo na Secretaria Estadual de Saúde, no Departamento de Atenção Primária e Políticas Públicas de Saúde, mais especificamente na política dos adolescentes. Também produzo conteúdo no meu canal do YouTube, que é @Caroline da Rosa Pavilac, e convido a todos a conhecer. O conteúdo produzido é sobre epidemiologia, saúde pública e farmácia. A palestra que nós vamos ver hoje o tema é Inquéritos Populacionais e o Monitoramento das Condições de Saúde. Aí fica, primeiramente, uma pergunta. Como podemos melhorar o que não conhecemos? O monitoramento de saúde da população não é um número, um dado ou uma tabela. Ele é sobre visibilidade, equidade e também poder de decisão. Então, entramos no inquérito populacional. O que é um inquérito populacional? Qual é o conceito? É um tipo de estudo epidemiológico estruturado com o objetivo de coletar informações sobre uma amostra representativa da população, sobre as condições de saúde, sobre comportamento, sobre fatores de risco ou uso de serviços e determinantes sociais. Ele é planejado para produzir estimativas válidas e generalizáveis para uma população-alvo e nos permite identificar os perfis de saúde, identificar desigualdade e tendências ao longo do tempo. Quais são essas principais características desse inquérito populacional? Ele precisa contar com representatividade. A amostra ela é selecionada de forma probabilística, envolvendo os cálculos estatísticos, garantindo que os resultados reflitam a condição de saúde da população. Uma padronização.
Precisa ter instrumentos e protocolos de coletas uniformes para garantir um item muito importante, que é a possibilidade de fazer comparações, ou seja, a comparabilidade. Ele precisa ter uma abrangência, e isso inclui diversas dimensões: clínicas, comportamentais, sociais, ambientais e econômicas. Os inquéritos populacionais, eles têm uma periodicidade. Os inquéritos muitas vezes são repetidos regularmente, permitindo o monitoramento contínuo e a produção das tendências. Eles têm uma característica de apoiar a gestão. Produz dados essenciais para orientar políticas públicas, planejamento em saúde e avaliação de programas. O inquérito populacional, ele tem a característica de apoiar a gestão, produzindo os dados essenciais para orientar políticas públicas, planejamento em saúde e avaliação de programas. No inquérito populacional é preciso conhecer esses limites do método. É um método que exige alto custo e uma complexidade operacional, porque eles exigem logística extensa, equipes treinadas e grande investimento público. Também uma das limitações é a periodicidade longa. Nem sempre eles são anuais, e isso dificulta o monitoramento em tempo real de mudanças rápidas na saúde da população. Existe o viés de autorrelato. As informações coletadas por questionário podem sofrer influências de memória, percepção individual ou desejo de resposta socialmente aceitável. Nesse caso do desejo de resposta socialmente aceitável, um caso clássico é a pergunta se a pessoa fuma nos questionários. A pessoa tende a produzir uma resposta que seja socialmente aceitável, e nesse caso é não fumo, mas na verdade ela está em algum momento consumindo o cigarro. E aí esse é um viés muito importante. As taxas de respostas e recusas, dificuldades de acesso ao domicílio, insegurança ou desconfiança podem comprometer a representatividade. A pessoa, nesse caso quer dizer, a pessoa não tem conhecimento de que está sendo executada no Brasil uma grande pesquisa, tipo a POF, que a gente vai falar depois. E aí o pesquisador chega no domicílio, a pessoa pode ter uma insegurança de responder ou achar que pode ser uma porta de entrada para algum crime. Então é importante que quando esses grandes questionários estão em andamento no Brasil, sejam feitas comunicações devidamente adequadas, por meio das redes sociais, por meio da imprensa, né? Para que o brasileiro saiba que em algum momento ele pode ser seu domicílio selecionado. Outras limitações dizem respeito à mensuração de alguns desfechos. Alguns agravos dependem de medidas clínicas complexas ou exames que não são incluídos nas pesquisas domiciliares. Dependência de financiamento e continuidade política. A manutenção periódica dos inquéritos depende de decisão governamental e orçamento. Essa é uma grande limitação. Mas, dada todas as limitações que a gente viu, os inquéritos populacionais ainda são as ferramentas centrais de saúde pública, produzindo evidências diretas da realidade vivida pela população para além dos registros dos serviços de saúde. Por que os inquéritos populacionais importam? Porque eles capturam situações reais de saúde e doença na população. Os inquéritos alcançam pessoas que quase nunca chegam aos serviços de saúde. Quem não consulta por barreiras financeiras, geográficas ou culturais? Quem convive com doenças crônicas não diagnosticadas? Quem não adere ou abandona tratamentos? Se a gente analisar apenas os dados de serviço, a gente consegue enxergar quem chegou no serviço. Com os inquéritos, enxergamos quem ficou de fora. Eles permitem acompanhar as tendências ao longo do tempo. Quando aplicados periodicamente, os inquéritos permitem responder perguntas como: a hipertensão está aumentando ou diminuindo no brasileiro? O padrão alimentar mudou após uma política pública? Novas desigualdades surgiram após crises econômicas ou sanitárias? Como, por exemplo,
como eu morava em Porto Alegre na época da enchente, a gente observa, né, que surgiram novas desigualdades após esse evento. E quem vai conseguir capturar isso? Os inquéritos populacionais. São essenciais para monitorar políticas públicas. Avaliam impactos e detectam precocemente mudanças no perfil epidemiológico da população. Eles revelam desigualdades que permanecem invisíveis. Os inquéritos possibilitam análise por renda, escolaridade, cor, raça, território, gênero e faixa etária. E isso revela inequidades ocultas que não aparecem nas médias gerais. Muitas vezes o indicador melhora no conjunto da população, mas piora em grupos específicos, aprofundando desigualdades. E importantíssimo porque orientam políticas públicas e planejamento. As informações obtidas nos inquéritos populacionais, elas sustentam definição de prioridade, alocação de recursos, desenhos de ações mais adequadas ao território, avaliação da efetividade de programas existentes. Sem inquérito, políticas públicas correm o risco de serem baseadas em suposições e não em evidências. E qual é a relevância desses inquéritos para as diferentes áreas da saúde? Os profissionais da assistência e da gestão em saúde. Os inquéritos ajudam a responder perguntas como: por que o paciente não adere ao tratamento? Por que estratégias clínicas bem definidas falham em determinados territórios? Mostram que o problema muitas vezes não é apenas clínico, mas social, ambiental ou estrutural. E os gestores? Os dados permitem priorizar territórios e populações mais vulneráveis, distribuir recursos de forma mais equitativa, planejar ações baseadas em necessidades reais. Para educadores e profissionais da área social, os inquéritos revelam condições de vida que impactam diretamente na aprendizagem, na permanência escolar, na participação comunitária, na saúde mental e no desenvolvimento. Exemplos disso são insegurança alimentar, condições de moradia, trabalho precoce e acesso desigual a serviços básicos. Então, os inquéritos populacionais conectam todas as áreas, porque todos nós lidamos, direto ou indiretamente, com os efeitos das condições de saúde e de vida da população. Os inquéritos transformam experiências individuais em evidências coletivas e permitem que diferentes setores atuem de forma mais integrada, coerente e justa. Esse é o poder do conhecimento, é incrível, né? O que são inquéritos populacionais? São pesquisas estruturadas aplicadas em uma amostra representativa. Eles podem ser inquéritos domiciliares, como os grandes inquéritos que no Brasil são aplicados pelo IBGE, os telefônicos, como o Vigitel, aplicado pelo Ministério da Saúde, os auto-aplicados online e os híbridos. Eles geralmente incluem informações sociodemográficas, condições crônicas, uso de serviços de saúde, comportamentos de saúde e ambiente físico e social. Vamos para um exemplo. A hipertensão. Muito além da medida da pressão. Quando medimos a prevalência da hipertensão em um inquérito, não estamos medindo apenas valores de hipertensão. Estamos captando ao mesmo tempo o acesso a um diagnóstico, o acesso ao tratamento, a adesão às terapias e os determinantes sociais de saúde. Nos possibilita entender a hipertensão para muito além de uma medida. Quais foram os inquéritos populacionais que moldaram e moldam as políticas públicas no Brasil? O Vigitel, aplicado pelo Ministério da Saúde, a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde, aplicada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares Contínua e os Suplementos, e a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, as duas últimas aqui, aplicadas exclusivamente pelo IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, importantíssimo. Vamos começar a ver
cada um desses grandes inquéritos. O Vigitel, ele tem um monitoramento contínuo desde 2006. Início 2006, ele tem periodicidade anual, abrangência nas capitais e mais Distrito Federal, e uma série histórica contínua desde 2006. A gente chama Vigitel, mas o nome técnico dele é Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Eu deixei aqui embaixo a página oficial do Vigitel para vocês conseguirem ver mais informações, aprofundar esse conhecimento sobre essa pesquisa, que ela é muito interessante. O que a gente pode elencar como principais achados? No eixo tabagismo, o achado principal foi a redução da prevalência de fumantes adultos. E como ele tem uma série contínua, a gente consegue fazer uma tendência ao longo do tempo. Qual foi a tendência para o tabagismo? A queda consistente e sustentada. Qual a interpretação epidemiológica? Forte impacto de políticas públicas regulatórias, como ambientes livres de fumo, tributação e restrição à propaganda. Claro que aqui, como a gente viu antes, a limitação, a gente precisa fazer sempre a consideração que existe o risco do viés autorrelatado, né? A alimentação. A redução do consumo regular de alimentos in natura e aumento de ultraprocessados. Qual foi a tendência ao longo do tempo? Uma diminuição de in natura para um aumento de ultraprocessados. E qual foi a interpretação epidemiológica? Mudança no ambiente alimentar urbano e no padrão de consumo. Outro eixo avaliado é o excesso de peso. Qual foi o achado principal? Aumento do excesso de peso na população adulta. Tendência ao longo do tempo, crescente e contínuo. A interpretação epidemiológica é um processo de transição nutricional desfavorável ao brasileiro. A obesidade, né, também segue essa linha, aumento progressivo da obesidade, tendência ascendente em todos os grupos, e a interpretação epidemiológica é falha das estratégias populacionais de prevenção da obesidade. No eixo atividade física, aumento da prática de atividade física no lazer. Tendência ao longo do tempo, crescente com desigualdades. A interpretação epidemiológica, um avanço parcial das políticas de promoção de atividade física. Sedentarismo, redução discreta ou flutuante. A tendência são oscilações. E a interpretação é a influência de fatores sociais, ocupacionais e urbanos. No eixo das doenças crônicas, temos a hipertensão, com aumento da prevalência, uma tendência crescente ao longo do tempo, e a interpretação epidemiológica é o envelhecimento populacional e um maior acesso a diagnósticos. As diabetes também, né, seguem nessa mesma linha de aumento da prevalência, crescente ao longo do tempo, e uma combinação dessa transição demográfica, que é o envelhecimento populacional, a obesidade que a gente viu antes e o maior diagnóstico. No Vigitel também são avaliadas desigualdades sociais, que tem diferença por sexo, escolaridade e região. Ela é persistente ao longo do tempo, e a interpretação epidemiológica é inequidades e saúdes mantidas ao longo do tempo. Aqui eu trouxe uma divulgação recente dos resultados do último Vigitel, né? Que a gente chama de Vigitel, mas o nome técnico é Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Como a gente falou antes também, o excesso de peso e obesidade, a prevalência do excesso de peso em adultos aumentou de 42,6% em 2006 para 62,6% em 2024. São um aumento de 20%. E a prevalência de obesidade passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024. Então, a gente consegue ver no gráfico aqui produzido uma curva bem ascendente. Então, né, agora a gente vem com uma boa notícia, que é a prática de atividade física. A atividade física no deslocamento diminuiu
mas a atividade física moderada no tempo livre aumentou de 30,3% para 42,3%. O diabetes. O diagnóstico médico de diabetes em adulto apresentou um aumento de 5,5% de 2006 para 12,9% de 2024. Aí tem aquela interpretação epidemiológica que nós vimos no quadro, né? Maior diagnóstico, aqueles fatores da obesidade que foram implicados e a transição epidemiológica, né, de envelhecimento da população. Para a hipertensão arterial também, o diagnóstico médico da hipertensão em adultos apresentou aumento de 22,6% para 29,7% de 2006, primeiro ano da série, para 2024, último ano da série. E também está associado àqueles fatores que a gente listou no quadro, né? Semelhante à diabetes, um aumento do diagnóstico e o envelhecimento da população. Então, chegamos aqui na Pesquisa Nacional de Saúde, que foi uma pesquisa muito importante para conhecer a saúde do brasileiro. Infelizmente, eu digo foi porque a última edição foi em 2019 e nós não temos atualmente uma edição sendo nem preparada, né, pelo que eu saiba. Então, nós tivemos 2 edições da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi em 2013, ela é em ciclos, é abrangência nacional. E teve uma edição em 2013 e 2019, e ficamos na torcida para em breve poder ter outra. Foi um inquérito de saúde de base domiciliar no âmbito nacional, que foi realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, nos anos de 2013 e 2019. Temos aqui o link também para aprofundar os conhecimentos sobre a PNS. O que a PNS investiga? Condições crônicas como hipertensão, diabetes, asmas, depressão, entre outras. O uso de serviços de saúde. Atenção e cobertura da atenção primária. Saúde mental. Violências e acidentes. Estilo de vida, atividade física, alimentação, tabaco e álcool. E autopercepção de saúde. Vejam, só voltando aqui, que ela tem abrangência nacional e ela é de base domiciliar. Então, ela tem métodos, são inquéritos populacionais também, mas são métodos diferentes. E por conter uma abrangência nacional de base domiciliar, ela consegue trazer um escopo de informação muito rico. E conseguiu ser base para muitas alterações e consultas em políticas públicas com o foco de melhorar a saúde do brasileiro. Ela foi muito importante. Então, vamos ver os principais achados e as interpretações epidemiológicas. No eixo doença crônica, a PNS de 2013, ela referiu uma menor prevalência autorreferida de doenças crônicas não transmissíveis. Em 2019, teve um aumento de prevalência de hipertensão, diabetes e depressão. Qual foi a interpretação epidemiológica? Como a gente já viu no Vigitel também, então assim, esse conhecimento já está bem sedimentado, que é o envelhecimento populacional, o maior diagnóstico e a exposição prolongada a fatores de risco. Na saúde mental, em 2013, os dados eram mais limitados, e em 2019 teve uma inclusão e ampliação dos indicadores de depressão e saúde mental. Qual foi a interpretação epidemiológica? Um reconhecimento da saúde mental como um problema de saúde pública. Acesso aos serviços de saúde. Em 2013, maior cobertura por planos privados em alguns estratos. Em 2019, redução da cobertura dos planos privados e uma maior dependência do brasileiro do SUS. A interpretação epidemiológica são os impactos da crise econômica, né, com o brasileiro deixando de pagar planos privados, e um reforço da centralidade do Sistema Único de Saúde. Uso de serviços. Em 2013, é identificada uma menor utilização da atenção primária. E em 2019, um aumento do uso da PS como uma porta de entrada ao sistema. E aqui a nossa interpretação é uma consolidação da estratégia de saúde da família.
No eixo comportamento de saúde, na PNS de 2013, foram identificadas menores prevalências de obesidade. Na PNS de 2019, um aumento do excesso de peso e obesidade. E qual foi a interpretação epidemiológica? Foi uma mudança no padrão alimentar, que também foi observado no Vigitel ao longo do tempo. No eixo desigualdades sociais, em 2013, eram identificadas desigualdades já evidentes. Na PNS de 2019, desigualdades mais marcadas por renda, escolaridade e região. Qual foi a interpretação epidemiológica? Persistência e aprofundamento das inequidades em saúde. Para fazer uma comparação da PNS de 2013 com a de 2009, preciso fazer algumas considerações. A PNS de 2019 ela ampliou o escopo técnico da pesquisa, incluindo novos módulos como o PCA-TUS para avaliação da atenção primária à saúde. Houve diferença na população elegível. Em 2013 eram maiores de 18, na 2019 foram maiores de 15 anos. E para permitir comparações temporais, o IBGE recalibrou os fatores de expansão da PNS de 2013, utilizando projeções populacionais atualizadas. E isso é um tratamento estatístico que, nessas grandes pesquisas, sempre, inevitavelmente, deve ser feito, né? Fatores de expansão, de correção da amostra. Alguns indicadores tiveram mudança de definição ou pergunta entre as edições, por exemplo, a mamografia, exigindo cautela na comparação direta. E, nesses casos, o CIDRA divulgou tabelas separadas para cada caso. Agora a gente entra nos inquéritos populacionais realizados pelo IBGE, como a PNAD contínua, que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. De forma contínua, ela teve início em 2012, periodicidade contínua com alguns módulos temáticos, abrangência nacional e uma série contínua ao longo dos anos. Também deixei o link aqui para vocês aprofundarem, ela é muito interessante e rica. O que é a PNAD? É um inquérito domiciliar de abrangência nacional, com coleta contínua, que produz informações regulares sobre trabalho, renda e condições de vida do brasileiro, incorporando módulos temáticos, inclusive de saúde, em períodos específicos. O que nos interessa aqui foram 2 módulos da PNAD, que foram temáticas da saúde, que foi, em 2022, Atenção Primária à Saúde Infantil, que teve avaliação dos cuidados da PS para crianças menores de 13 anos, e a PNAD de 2023, que teve o módulo do Covid-19, que avaliou sintomas, vacinação, diagnóstico e interpretações relacionadas à Covid. A PNAD contribui para a saúde pública ao aprofundar temas estratégicos em momentos específicos, sem substituir os inquéritos estruturantes. E aqui nós temos a POF, a Pesquisa dos Orçamentos Familiares, que inclusive foi a minha base do meu doutorado, para minha tese de doutorado. Ela teve início no Brasil em 1974, 75. Ela é irregular, ela tem intervalos longos, né, de acordo com as decisões do governo, do IBGE e dos órgãos que a realizam. E ela teve só edições periódicas em 74, 75, 87, 88, 95, 96, 2002, 2003, 2008, 2009, 2017, 2018, 2024, 2025, que ainda não tem os resultados publicados. Ela é importantíssima, como eu falei antes, ela serve de base para muitas pesquisas acadêmicas, tese, como foi o caso da minha. E no meu caso, ela avaliou o estado nutricional, né? Porque dentro dos seus módulos, um módulo é específico para o estudo do consumo alimentar da população. Eu deixo aqui também o link dela, o link do IBGE, que explica melhor a POF. Ela é muito interessante, importantíssima. Ele é um inquérito domiciliar de abrangência nacional, realizado em edições periódicas, que produz informações detalhadas sobre gastos, consumo e padrão alimentares das famílias brasileiras.
É fundamental para a saúde pública ao revelar como as famílias brasileiras se alimentam, gastam e vivem, permitindo orientar políticas de alimentação, nutrição e redução das desigualdades. Quais foram os eixos aqui que nos interessam? Claro que ela é muito extensa, ela é muito complexa, ela envolve o uso de serviços, ela envolve todo o consumo alimentar, as fontes de renda das famílias brasileiras, mas aqui a gente vai estudar assim, um pouco mais aprofundado o eixo, que é do consumo alimentar. Quais foram os principais achados? Redução de alimentos in natura e aumento de ultraprocessados, o que infelizmente colabora com os outros inquéritos que a gente viu os resultados, como a PNS e o Vigitel. Qual foi a relevância para a saúde pública? Maior risco de doenças crônicas não transmissíveis, como a gente verificou na diabetes e na hipertensão, e em outros inquéritos também. O eixo ultraprocessados, né, que foi um foco bem importante da POF nas últimas edições. Crescente participação no consumo alimentar e necessidade de regulamentação no ambiente alimentar foi a relevância para a saúde pública. As desigualdades sociais. Principais achados. Padrões alimentares associados à renda e escolaridade. E a relevância para a saúde pública é a inequidade no acesso à alimentação saudável. A segurança alimentar. Os principais achados foram presença de insegurança alimentar nos domicílios e a relevância para a saúde pública é a base para as políticas de combate à fome. Gastos com alimentação. O maior impacto do gasto alimentar entre famílias pobres e a relevância para a saúde pública, a vulnerabilidade econômica e nutricional do brasileiro. Ambiente alimentar. Aumento do consumo fora do domicílio. E quais foram as relevância para a saúde pública, uma influência no modo de vida urbano. Dado todos esses exemplos de como a gente consegue monitorar a saúde do brasileiro através desses nossos grandes inquéritos, eu quero deixar aqui uma mensagem final, que os inquéritos populacionais nos lembram que não existe saúde pública sem olhar para a população. E que cada indicador é, na verdade, uma pessoa que teve ou não acesso aos seus direitos. Então é importante a gente valorizar esses inquéritos, poder apoiá-los da maneira que a gente pode, seja recebendo um entrevistador, podendo divulgar os seus resultados no meio em que a gente trabalha e confiar sempre nas nossas evidências. Tá? Obrigada pela atenção, então eu convido vocês a escreverem um e-mail caso tenham alguma dúvida ou queiram trocar alguma ideia. Convido vocês a se inscreverem no meu canal e a gente continuar de alguma forma juntos. E também divulgar aqui o meu Instagram, que eu posto assuntos relacionados ao meu trabalho. Obrigada e continuem tendo um excelente evento. Tchau!